vídeo refutando esse pastor mentiroso, ó. Ó, um fragmento encontrado lá no século III. Olha só. Fragmento de um afresco encontrado da Catatumba de Priscila, Roma, e no início do século III. A mais origem, antiga imagem da Santíssima Virgem. Aqui, ó. Provando que esse cara tá errado, ó. Esta é a imagem entre as mais antigas da arte cristã. Apresenta-se os que é central na fé cristã. O ministério da encarnação do Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. À esquerda se vê a figura de um homem que aponta para uma estrela. Situa acima da Virgem como o menino, um profeta, provavelmente Balaão. Ó. Anuncia que um astro procedente de Jacó se torna chefe. É longa a espera da antiga aliança e o apelo da humanidade de cair-se a um Salvador Redentor. Olha só, cara. O catecismo. Vamos lá, o segundo vídeo desse cara aqui. Esse pastor Paulo Cristiano da Silva. Na verdade, né? Quando você pensa em culto pagão, você não pode pensar num culto pagão sem a utilização de imagens. As imagens, elas faziam parte, de modo intrínseco, do culto que os pagãos ofereciam aos seus deuses. Então não tinha como você falar assim, olha, aquela nação cujo Deus é fulano de tal não possui imagem. Não existia isso. Então... É simples, cara. Deus tira o povo lá do Egito, da ordem, da mandamento, da imagem. E Deus fala para não se contaminar com o povo pagão. E seus ídolos. Seus deuses. Porque não tem aliança com Deus vivo. Que interessante. Como eu citei ali. 1 Samuel 5, 1 ali. Os filisteus têm um culto pagão. Tem uma imagem de um Deus que é Dagon. E o culto israelita tem uma imagem também. Uma imagem via sacra que Deus mandou fazer. Que te aponta, que te leva a Deus. E não tem adoração. É um ícone que te leva a Deus. É uma imagem que não tem adoração. O culto pagão já tem uma imagem de adoração. Uma imagem de um ídolo, uma imagem de um animal, um bezerro, um bode, sei lá o que é. Culto pagão. Simples entender isso. A Bíblia Sagrada, como um documento histórico, ela registra vários tipos de deuses. E esses deuses possuíam as suas imagens. E isso é o objeto do desagrado do Deus de Israel. Aí vocês têm 3 tipos de imagens cujo Deus é mencionado na Bíblia. A Diana dos Efésios, o Deus Baal e o Deus Moloque, o Deus cujo culto exigia o sacrifício de crianças. Agora, você falou uma coisa muito interessante. Eu vejo esses pastores pregando, eu aprendo muito com eles também. Porque eles contam a história totalmente distorcida. Quem conhece a história sabe que está errado e você pega e corrige e arruma a história. Ele falou que tem 3 tipos de Deus que o povo cultuava. A Diana do Efésio, etc, etc, etc. O que Deus está proibindo? Aqui, ó. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de minha face. Você vai cultuar a deusa Diana? A deusa do Efésio? Você vai cultuar o culto a Baal? A Moloque? A Dagon? Para esses caras, Nossa Senhora é o quê? É um deus semelhante a Moloque, semelhante à deusa Diana, ou a rainha do céu, ou etc. Por quê? A Bíblia é um livro histórico, dá para você saber o que Deus está proibindo, o que Deus mandou fazer no Velho Testamento. Só você estudar isso todinho, você vai entender.
E o que Deus está proibindo? Que o seu povo eleito se contamina com o povo pagão. Quer ver? Deuteronômio. Aqui, ó. Deuteronômio 7, ó. 7, ó. Aqui, ó. Até o 2, ó. Quando o Senhor teu Deus tiver introduzido na terra que vais possuir e tiver despojado em teu favor muitas nações, os heteus, olha só, tem um Deus. Os jerezeus têm um Deus, tem um culto. Os amorreus têm um culto, tem um ídolo, tem uma imagem. Os cananeus têm um culto, tem um ídolo, uma imagem, tem um Deus. E os fariseus, os vezeus e os jebuseus, 7 nações maiores que mais poderosas do que tu. Olha só que interessante. Essas 7 nações tinham um Deus, tinham um ídolo, tinham uma imagem, tinham uma forma de culto. Certo? Deus está falando o que para o seu povo? Não se contaminar com esse povo. Dessas 7 nações. O quê? A Bíblia explica o que é. Quando o Senhor teu Deus os tiveres entregado, e tu as tiveres vencido, então as voltarás ao intédito. Não fará pacto algum com elas, nem a tratará com misericórdia. Não contrariará com elas matrimônios. Não dará a tua filha a seus filhos, e não tomará de sua filha para teu filho. Pois ela afastaria do Senhor teu filho, que serviria a outros deuses. A cólera do Senhor se inflamaria com ele, e não vos destruiria brutalmente. Olha só que interessante. A Bíblia dá explicação o que Deus está proibindo. Êxodo 20, versículo 3. Que forma de culto, que forma de adoração, que tipo de imagem que Deus não mandou fazer, que Deus não se agrada. E Deus dá uma aliança para o seu povo, uma representação, que é a sua presença viva, que Êxodo 25, 18, a arca da aliança, que é a presença viva, e coloca 2 anjos ali, 2 varão. Um ícone que vai te levar a Deus. Interessante. É isso que esses caras não explicam. Fica remoendo, e você vai refutando ele com a própria palavra dele. 7 minutos ainda já. O vídeo é 58 minutos. O culto exigia o sacrifício de crianças, e qual Deus repreende alguns reis de Israel que aderiram a este culto na época da divisão do reino, lá entre Reino do Sul e Reino do Norte. Aí nós temos o deus Baal, a imagem está escura, está prejudicada aí pela luminosidade, mas é uma estatueta pequena, era um deus do lar. Tinha também as divindades femininas adoradas incessantemente junto com os deuses masculinos. Todas elas também tinham suas imagens. Aí nós temos ao lado o deus Apis, deus egípcio Apis, a maior divindade dos egípcios. Esse deus era tão importante que ele aparece com uma auréola em cima da cabeça do touro. E esse deus, quando morria um touro, tem paciência, não. E aí, o próprio imperador se torna cristão. Somente a Deus Jesus está falando aqui. Somente a ele. Aí Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele falando aos Tessalonicenses, ele diz: como vos converteste dos ídolos a Deus para servirdes do Lia ao Deus vivo, tórica. Esse livro que vocês estão vendo aí diz assim, olha: como que eu vou saber o que é adoração? Aí eles mesmos vão responder para nós. Olha, o vocabulário de teologia bíblica da editora católica Voz diz que os gestos de adoração exteriores são 2: a prostração e o beijo. O que eles estão falando para nós? Olha, você quer saber se uma pessoa está adorando? Tem que beijar. Se ela está adorando, não. É quando ela se prostra e beija. A prostração e o beijo é um sinal exterior de adoração. É isso que
esse vocabulário de teologia bíblica da Igreja Católica está falando para nós. Agora vamos testar isso com os católicos. Prostração perante as imagens. Primeiro item de adoração, que o próprio dicionário deles falaram. Não vi nada disso. Papa João Paulo II. Prostrado e conversando com uma imagem de Fátima. Ele era devoto de Fátima. Esse aqui é da minha cidade. Eu entrei escondido na igreja católica lá com uma máquina meia. Eu faço algumas artes de vez em quando, viu, irmãos? E mais o do que pessoal essa, começou a olhar mentiroso. para mim, eu tive que ir embora. Mas eu consegui tirar essa foto. Mentira, a gente pode talvez tirar foto lá aí dentro, não na hora dá que pra você vocês quiser. perceberem, mas o homem está estendendo a mão, ele está tocando nessa imagem. Essa imagem do Cristo carregando a cruz, ela é uma imagem real desse tamanho. É enorme, grande. Em dimensão real mesmo. Tá? E ele está tocando e orando para essa imagem. E eu estava lá presente. E eu estava acompanhando tudo aquilo lá que estava acontecendo. E isso não é um caso isolado. Isso foi feito dentro de uma catedral católica, da maior catedral da minha cidade. Isso todo brasileiro faz que é católico. Né? Tá bom. Portanto, o nome desse pastor aqui é Paulo Cristiano da Silva, apologista do CAP. Que interessante. Um cara, um nível de ser apologeta. Eu não tenho título, não tenho nada. Sou simplesmente servo. Agora vamos mostrar para ele biblicamente. Ele falou que o Papa se prostrou diante da imagem, beijou. O gesto de beijar é um gesto de adorar, como ele está falando aí. Diz o catecismo, que eu não vi nada disso aí. Ele distorceu todo o texto. Mas tá bom. Se prostrar é adorar, certo? Como Cornélio prostrou para adorar Pedro, Atos dos Apóstolos 10:25, foi repreendido. Agora, se prostrar e beijar é adorar, então, Moisés, o maior profeta do Velho Testamento ali, que teve ali os 10 mandamentos, que tirou aquele povo lá do Egito, é pagão. Adorou o seu sogro, gesto, porque ele prostrou diante do seu sogro e beijou diante de um homem. Você viu o que ele fala? Não bate? Vamos lá. Êxodo. Eu vou resumir ali, pelo amor de Deus, cara. Ninguém aguenta, não. É muito para minha inteligência. Êxodo. Olha só. Porque o padre prostrou diante da imagem e beijou a imagem. Porque vem da tradição. Os nossos primeiros cristãos, os nossos primeiros pais, faziam essa reverência a um homem, prostrava diante da imagem. O profeta Natan prostrou diante do rei Davi, 1 Reis 1, 22 e 23. Bezabé também prostrou diante do rei. Os filhos dos profetas, segundo Reis 2,15, prostrou também diante do profeta Eliseu. Balaão prostrou diante do anjo. Davi também prostrou diante do anjo. Só. Moisés saiu ao encontro de seu sogro e prostrou-se e beijou, informando-se mutuamente sobre a sua saída. Entrando na terra. Então, Moisés prostrou e beijou seu sogro. Então, ele adorou seu sogro? Por causa dos símbolos, gesto de beijar. Gesto, seu incrédulo, não é adorar. Adorar é um sentimento que só Deus sabe. Mas vamos lá. 1 Reis 1:22. Falava ela ainda ao rei. Quando se apresentou o profeta Natan, disseram: o rei está aí. Aí o profeta Natan entrou e prostrou-se com o rosto por trás diante do rei. Então ele está adorando o rei. O gesto de prostrar é um gesto de respeito, de honra. Mas vamos mais. 1 Reis 1:15. Foi Bezabé ter com o rei no seu quarto. O rei estava já muito velho. E a Bezabé, a sunamita, cuidava dele. Bezabé inclinou-se
postou-se diante do rei. Este disse-lhe: que queres? Então Ruth prostou diante também de Bozo. Ruth 2:10. Ruth, caindo aos seus pés, prostou-se por terra. De onde vem a dita? Disse ela. De que interessa por mim uma estrangeira? Pode ficar, tá? Segundo Reis. O primeiro Reis ainda. Vamos brincar mais. Primeiro Reis. 17, ó. 7. Enquanto Abidias. Quem é Abidias? Caminhava. Eis que veio Elias ao seu encontro. Abidias reconheceu e prostou-se com o rosto por terra, dizendo: És tu, meu senhor Elias? Então, ele adorou Elias porque ele falou: É tu, meu senhor Elias? Prostou o rosto por terra. Abidias. Visão do pastor aí, tá fora. Mas vamos lá, né? 1 Reis 18:7, né? Agora, 2 Reis 2:15, ó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera de frente dele, disse-lhe: disseram: o espírito de Elias repousou em Elias. Foram-lhe ao encontro e prostraram-se por terra diante dele. Cara, vou citar vários textos aqui para você. Crônica. Segundo Crônica. Desse segundo Crônica. Ó. Segundo Crônica 20, versículo 16. Davi, tendo levantado os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada em sua mão, dirigida contra Jerusalém. Então Davi e o ancião, coberto de saco, prostou-se com o rosto por terra. 21. Não, 21. Crônica 21:16, né? 21:16. Crônica 21. Quando Davi chegou perto de Ornã, este ouviu, saiu da eira e se prostrou diante de Davi, com o rosto por terra. Números. Vamos lá, Números 21. Para encerrar o vídeo, para o vídeo acabar, porque eu estou cansado. Tenho mais o que fazer. Números 21. Aqui, ó. Números 21:31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho. Ó, com uma espada desviada na mão. Inclinou-se e prostou com o osso, com a face por terra. Ó. O anjo aqui, Balaão, prostou, porque os olhos dele se abriram. Prostou o rosto por terra diante de um anjo. Carcereiro prostou diante de Paulo e Silas. Atos Apóstolos 16. Só que interessante. Fecha, finaliza. Eu vou mostrar mais os vídeos, porque é 58 minutos, cara. Você tem noção de você escutar 58 minutos? Mentira! Já provei na Bíblia, já provei na doutrina católica, catecismo da Igreja Católica, né? Aqui, ó. A nossa fé, o nosso pilar. Com isso aqui você combate qualquer protestante, qualquer teólogo, arqueólogo, historiador, qualquer apologeta que você vê protestante aí, você consegue refutar. Ó, com esses dois caras aqui, ó. Tradição, magistério e a escritura. Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto, mais um pastor aí refutado para a honra e glória do Senhor. Não tenho nada contra ele, porque nós temos que defender a nossa igreja contra essas heresias de homens.